Deixa eu continuar caminhando aqui para o nosso estúdio, para o outro lado, porque chegou a hora da estreia aqui do nosso Arena. Na verdade, da estreia na tela da CNN Brasil. Felipe Moura Brasil vai aparecer no nosso telão aqui, direto do Rio de Janeiro, para dividir com a gente, compartilhar com a gente todo o conhecimento que ele vem dividindo com colegas do estado de São Paulo, da Rádio Eldorado. E é muito bom ter você com a gente, Felipe. Naturalmente, você deve ter assistido ao debate ontem, Felipe, anotando, fazendo cálculos, jogando para frente, fazendo essas análises que só você conhece. Então fala para a gente a sua impressão ou as suas impressões sobre o debate de ontem. Boa noite e muito bem-vindo à tela da CNN. Muito obrigado, Márcio. Boa noite a todos que estão no estúdio. É um prazer enorme trabalhar com uma equipe tão qualificada. Boa noite a todos que acompanham a CNN Brasil. Eu concordo com o que foi dito a respeito da postura do Lula. Ele realmente fechou uma retranca excessivamente e acabou não fazendo aquilo que ele tinha feito dias antes, em sabatina, no Jornal Nacional. Quando questionado sobre o mensalão do PT, ele respondeu com uma outra pergunta: mas você acha que o mensalão é mais grave que o orçamento secreto? Eu chamo essa estratégia de limpar a própria sujeira na sujeira do outro. E ele usou isso na sabatina, mas acabou não usando quando estava ali diante do Jair Bolsonaro. Então ele acabou realmente acuado com essa tentativa do Bolsonaro de estigmatizá-lo, de colocar ali o carimbo da corrupção nos governos do PT. E quando o Lula tentou sair, ele terceirizou essa iniciativa para Simone Tebet de uma maneira muito arriscada, perguntando a respeito da corrupção no tratamento da Covid-19 para a senadora que participou da CPI da pandemia. E a senadora foi muito habilidosa na hora da resposta. Ela é professora, tem todo um histórico de didatismo, e ela falou a respeito do escândalo da Covaxin, que é um desses escândalos do governo do Jair Bolsonaro, falou a respeito do pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais que iriam para um paraíso fiscal, e ela explicou o problema da corrupção que vem de governos anteriores. Aí já começou a respingar no Lula, falou que a corrupção mata. Ela foi bastante incisiva nessa maneira didática de explicar os efeitos nocivos da corrupção e acabou terminando mirando no candidato do PT, dizendo como a corrupção nesse governo, como lamentavelmente também houve no governo de Vossa Excelência. Então o Lula realmente não conseguiu nem devolver ele próprio essa bola jogada pelo Jair Bolsonaro, e quando ele foi tentar usar a Simone Tebet como uma aliada contra o Bolsonaro, ela acabou se voltando contra ele. Agora, é interessante também, né, Felipe, a questão corrupção, como Bolsonaro tentou ligar muito ao ex-presidente Lula, mas como já foi falado aqui, há denúncias de corrupção, inclusive neste governo, no atual governo de Jair Bolsonaro, inclusive na área da saúde, ou seja, seria uma, digamos, dupla vitória do ponto de vista do ex-presidente Lula. Já queria lembrar desmandos na época da pandemia, ainda estamos na pandemia, mas no momento mais grave da pandemia, e claro, por exemplo, sobre a compra de vacinas. Isso não foi feito diretamente pelo ex-presidente Lula. Exatamente. O ponto de vulnerabilidade do Jair Bolsonaro, entre outros, foi a condução da pandemia, que é evidentemente muito criticada. E dentro ali do escopo da CPI da pandemia, graças àquela iniciativa de um servidor concursado dos irmãos Miranda, de enxergar a irregularidade no contrato da Covaxin, veio à tona esse escândalo e, por consequência, não foi comprado, não foi gasto aquele dinheiro que causaria um dano ali, um rombo para o erário. Então, a CPI teve uma função de evitar um gasto extra. Mas houve outros escândalos. O escândalo do Ministério da Educação, por exemplo, foi muito pouco comentado. Praticamente os candidatos não exploraram essa rotatividade de ministros da educação. O caso do Milton Ribeiro, com liberação de verba ali para prefeitos sendo intermediada por 2 pastores, que, de acordo com relatos dos prefeitos, estariam cobrando propina para intermediar essa liberação de verba, e o próprio orçamento secreto, que é criticado muitas vezes como uma compra de apoio parlamentar. São recursos bilionários, então houve uma inflação aí nesse preço pelo apoio dos parlamentares em relação ao escândalo do mensalão, quando se pagava ali 30 mil reais, se exigia 50, 60 mil, sob ameaça de não aprovar os textos, as propostas do governo Lula, e agora você tem essa distribuição para irrigar redutos eleitorais.
eles dão um ar de legitimidade a tudo isso, mas faltou transparência durante muitos anos. E aqui de 2020 a 2023, se somar tudo junto com a previsão de 19 bilhões de reais para o ano que vem, já são mais de 70 bilhões de reais gastos sem a devida transparência e sem a equidade, porque já existem ali as emendas individuais de bancada e foi acrescentada essa, que é a do relator.